A Turma do Chaves é um dos programas de televisão mais conhecidos no mundo. Ele foi gravado entre os anos de 1970 a 1994, porém mesmo ele tendo sido gravado há muitos anos atrás, ele ainda faz um sucesso enorme hoje em dia, e os personagens também da Turma do Chaves totalmente icônicos e marcaram a nossa infância, de jogar atrás. E hoje pra vocês, gente, como eram os personagens do Chaves antes da fama. Eu me chamo Alex e hoje vou contar pra você sobre os atores nos Chaves antes da fama. Então já deixou aqui o seu like e já se inscreveram também no canal. Vamos lá pra gente ver os personagens do Chaves antes da fama. Vamos começar com a Chiquinha. Ela tem o nome verdadeiro de Maria Antonieta de Las Nieves. Ela nasceu em 1950 e hoje em dia ela tem 69 anos de idade. Ela começou a atuar quando ela tinha apenas 11 anos de idade em uma novela mexicana que se chamava Leona, e ela em 1963 foi eleita a melhor artista mirim por conta da atuação dela nesta novela. Começou a trabalhar com Roberto Gomes Banhos, que no caso é o Chaves, em 1968, fazendo alguns filmes para ele, e ela não tem muita história para contar antes da fama dela, porque ela tinha apenas 18 anos de idade quando ela foi convidada para poder participar da Turma do Chaves, e como havia dito anteriormente, a única novela que ela fez na vida inteira dela foi essa, a Leona. Também tinha feito algumas participações bem pequenas em outras novelas e teatros, porém bem pequeno mesmo as participações, nada que foi tão icônico assim para a carreira. Porém, quando ela começou a interpretar a Chiquinha no programa do Roberto Gomes, bem isso meio que ela que criou a Chiquinha. Ela criou as características Chiquinha, o modo como falava, o modo como se vestir, dissera, e apenas o Roberto Gomes Banhos decidiu o nome que seria Chique. E se você assistia muito a Turma do Chaves, você deve ter reparado que durante alguns episódios, mesmo que a Chiquinha sumiu, foi porque em 1973, ela ficou grávida. Exatamente, pessoal, ela ficou grávida, e ela teve que se ausentar durante 2 anos do programa do Chaves, por conta dela ter que criar a filha. Depois que a filha dela cresceu, já estava bem grandinha. Em 1975 ela voltou a participar, atuando com Chaves, e foi uma das únicas que ficou até o final da Turma do Chaves, que foi em 1994. Nos anos 2000, ela teve uma briga muito feia com Roberto Gomes Bolões, o Chaves, que era o criador da Chiquinha, porque com o que acontecia no seguinte: basicamente ela tinha ficado sem trabalho, ela queria fazer o meio de um teatro como uma amiga, Chiquinha, rodando pelo mundo inteiro, fazendo apresentações só com Roberto Gomes Chaves. Ele não queria que ela utilizasse um nome, alegando que o programa já havia acabado, e que ele não queria que houvesse nenhum problema com a reputação dos personagens, e porque talvez ache que pudesse trabalhar em um teatro para fazer alguma coisa. O nome, então, eles entraram em uma longa batalha. Todo mundo achou muito difícil. Ela conseguiu entrar em contato com Roberto, um dos balões. Ele respondia a ela mal, não atendia às ligações, mal respondia às cartas. Então ela começou a ficar angustiada e ansiosa, até que um dia ela decidiu ir até o cartório para tentar registrar um outro nome e tentar fazer alguma coisa parecida com a Chiquinha. Chegando lá, ela descobriu que o nome de Chiquinha não havia registro há mais de 10 anos. Então ela foi e registra o nome dela, Chiquinha, e pode se apresentar. Porém Roberto Gomes Moinhos Chaves não gostou nada disso. Aí começou uma outra briga, fazendo com que em 2002 ela passa por um momento tão estressante na vida dela que ela teve um infarto. Graças a Deus não aconteceu nada de ruim com ela, ela não passou tão mal assim, ela conseguiu se recuperar desse infarto e até hoje ela continua apresentando a Chiquinha, desse jeito que vocês estão bem aí. Ela continua muito bonita e bela, a Chiquinha. Também, gente, antes dela ter entrado pro programa do Chaves, ela era modelo. Sim, gente, porque era muito, mas muito bonita mesmo. Ela chegou a tentar entrar na carreira de modelo, porém o ramo dela mesmo que ela curtia era de atriz. Quanto a Nhonhó e Senhor Barriga, não sei se você sabe, mas o Nhonhó e o Senhor Barriga, eles são interpretados pela mesma pessoa.
No caso, o Edgar Viva Maringá Rubar nasceu em 1948 e atualmente ele tem 71 anos de idade. Porém, hoje em dia ele não aparenta ter essa idade toda. Ele deixou de ser um senhor barriga e começou a ser o senhor magrinho. Porque eu não sei se vocês sabem, ele passou por alguns problemas de saúde em 2006. Ele precisou instalar um bypass gástrico, que era uma coisa que meio que controlava a fome dele. Ele parou de comer e isso foi o bastante. Isso fez com que emagrecesse muito. Obrigado. E ele era amigo pessoal do Chaves. Ele era amigo pessoal do Roberto Gomes. Fazia interpretado no programa do Chaves. Ele não havia feito nada mesmo e nunca havia sido um ator, nem nada. Ele meio que acabou entrando no programa do Chaves por conta de ser mais amigo do Roberto Gomes, o Chaves. E a primeira aparição dele no Chaves foi em 1970 exatamente quando começou. Porém, assim que a turma do Chaves acabou, ele criou um circo na qual ele interpretava o Nhonhó e o Senhor Barriga nesse circo e fez um sucesso tremendo pelo México. Ele chegou a fazer um circo dos anos de 1990 até 2002, que foi quando ele decidiu parar porque já estava meio velhinho e decidiu aposentar. Ele largou então o circo em 2006. Ele fez uma participação num filme que se chamava Bandidas e ele era o gerente do banco na qual as bandidas assaltavam. E também em 2007 ele interpretou era um cientista paranormal do filme O Orfanato. Aí outra curiosidade sobre ele é que ele ama o Brasil, gente, nos últimos 17 anos, e veio no Brasil 19 vezes, vem a cerca de 2 vezes ao ano que ele veio aqui para o Brasil. A Dona Clotilde, a famosa bruxa do 71, ela era interpretada por Angelina Aspera, uma mulher que nasceu em 1922. Vamos à história dela. Antes ela tinha entrado para a turma do Chaves. É muito, mas muito triste. Ela nasceu lá na Espanha e alguns anos depois começou uma guerra civil lá. Ela sempre tinha que viver escondida no meio do mato. E que era porque a guerra era muito grande e corria riscos de ela perder a vida. Só que o problema maior mesmo foi quando começou a ditadura de Francisco Franco. Aí ela teve que fugir da Espanha e foi parar em Cuba. Só que chegando em Cuba, também houveram vários problemas e acabou também tendo que se mudar novamente. E foi morar no México, onde ela conheceu várias pessoas. Chegando no México, ela acabou conhecendo um ator que deu um emprego para ela. Ela nunca tinha interpretado nada na vida dela, só que ela precisava de um emprego e esse ator chamou ela para fazer uma pequena participação em uma peça de teatro. Porém, quando chegou lá no teatro, além muito linda mesmo, chamou total atenção do público. Ela estava muito bem, chamando até mesmo a atenção do teatro, que a convidou para fazer um papel muito maior de algum tempo. Depois, ela fazendo esses papéis grandes lá no teatro, acabou chamando a atenção de uma rede de televisão muito grande lá do México que se chama Televisa, e eles contrataram ela. Agora vem a parte mais legal da história. Somente entrou na turma do Chaves por conta do seu Madruga, que o Ramon Valdez, em 1971, quando ela estava trabalhando na televisão, ela acabou participando de um filme na qual participou o Ramon Valdez, que é o seu Madruga, e isso os dois acabaram virando amigos pessoais, mesmo de um na casa do outro tomar um cafezinho e ir no cinema. E assim que ela tinha acabado o filme com seu Madruga, ela meio que estava sem trabalho. Ela não estava tendo uma novela e série. Ela tentou. O Ramon não conhecia nenhuma série, filme ou programa de televisão que precisasse de uma nova atriz. Sendo assim, o Ramon foi lá e simplesmente foi o Roberto Gomes que a convidou, a Dona Clotilde. Aí chamou ela para participar da turma do Chaves. E foi isso que ele fez. O Roberto Gomes Borgonhas gostou muito do currículo dela porque ela havia feito vários papéis grandes na televisão nos anos de 1960 a 1970. E por conta disso, ele, na hora que chamou ela, e até criou o personagem Dona Clotilde de última hora para ela poder participar. Infelizmente, ela não pôde participar da série do Chaves até o final, porque lá no ano de 1989 ela começou a ter vários problemas respiratórios por conta dela fumar muito. Ela fumava demais, gente, vocês não têm ideias. E logo em seguida ela teve um câncer de pulmão porque ela não parava de fumar, mesmo tendo os problemas respiratórios. E ela faleceu em 1994. Infelizmente, em 1994 também foi um ano em que o Chaves acabou. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu decidi trazer menos personagens, porém uma história mais detalhada da vida deles. Vou fazer personagens, continuam
existindo os vídeos e deixa um like se gostou e já se inscreva se você se for inscrito e é isso, nós vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, até a próxima. Fui.